Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. E hoje veremos um texto que normalmente nós julgamos que conhecemos bem, que é o batismo de Jesus, né? E eu fui surpreendido nesses dias olhando o batismo de Jesus numa perspectiva que eu ainda não tinha olhado. E foi muito bom, mas foi muito trabalhoso, porque tem muita coisa importante aqui que a gente minimiza ou ignora. Um texto com muita informação importante para a nossa vida cristã hoje. Vamos ler inicialmente os versos 21 ao 23 e depois vamos olhar a genealogia de Jesus aqui descrita por Lucas. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz que dizia por minha conta: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava, e aí sim vem a genealogia que vamos ver mais adiante. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para ouvir do Senhor, para Te adorar com o nosso cântico a Deus e apresentar nossa súplica a Ti em oração. Peço que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra, ouça a nossa adoração, receba a nossa adoração, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que os versos 21 e 22 nos informam, é que finalmente, desde o anúncio do nascimento tanto de João, que foi feito através do anjo lá dentro do templo, quando Zacarias no seu turno estava no seu ofício sacerdotal, lembram disso? E desde o momento onde o anjo anunciou a Maria que ela teria um filho, esses dois nasceram, passaram toda a idade, toda a infância, adolescência, juventude e a fase adulta, ou até a fase adulta, sem se conhecer pessoalmente. Isso só aconteceu agora. Só agora os primos se viram, se encontraram. Primeira e última vez também. Não se viram mais, porque cada um eles não tinham um propósito, eles não nasceram para serem colegas de infância. Eles nasceram com propósitos muito objetivos. E João já vinha cumprindo e finalizando o seu propósito do seu nascimento. Na verdade, já perdeu a cabeça na semana passada. Lembram disso? E Jesus, agora que propriamente dito, o propósito do nascimento de Jesus começa a acontecer. E esse momento que nós vemos descrito aqui, que nós conhecemos como o batismo de Jesus no Rio Jordão, é extraordinário. Ele tem muitas coisas
que envolvem a nossa salvação começaram aqui, naquilo que a gente passa muito rapidinho, ainda mais tem uma genealogia aqui, a gente pula mesmo, né? Esse monte de nome aqui a gente pula. Mas é muito significativo o fato de todos os rios da terra, que até hoje o Rio Jordão ele é extremamente conhecido. Não há dúvida que o rio mais conhecido é o Jordão. E por que o Rio Jordão, lá no Oriente Médio, por que ele até hoje é um rio tão conhecido, tão falado? Porque Jesus se batizou nele, senão seria mais um outro rio, como qualquer outro rio qualquer. Exatamente por causa desse acontecimento histórico que a gente pode bater o ombro assim, mas, pastor, é só isso? Não, não é só isso. É isso. É isso. O que aconteceu ali naquele dia foi determinante para tudo que envolveu a nossa salvação, a redenção do homem pecador. Tudo começou ali, naquele momento, que os religiosos, evangélicos ou não, meramente religiosos, buscam nas suas caravanas viajar para Israel, para poder ali em Jerusalém, na região de Jerusalém, se banharem no Jordão, de uma forma mística, de uma forma idólatra, meramente pagã e religiosa. Tudo isso, sem dúvida alguma, é uma tentativa de Satanás de diminuir o valor daquele momento espiritual, histórico, tão derradeiro. Satanás sempre vai tentar diminuir essas verdades gloriosas que envolvem a divindade de Cristo, a sua humanidade e a nossa salvação. O diabo vai se esforçar ainda por algum tempo, a não ser que, pela bondade de Deus, Jesus volte hoje ainda. O fato é que o Filho de Deus, Jesus, ele submergiu no Jordão, permitindo então que isso acontecesse pela condução de João Batista, o mesmo que no verso 16, desse mesmo capítulo, disse que não era digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Então parece que tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque João não perdeu a percepção de quem Jesus era. Mas uma leitura rápida parece que Jesus está confuso. Ele agora se deixa por algum motivo batizar por aquele que confessamente disse que não era digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Mas foi exatamente neste momento que começou o caminho do sacrifício, da autorrenúncia, da auto-humilhação e morte do Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente aqui, neste momento. Mas aqui também começou a nossa trajetória de esperança, de liberdade da escravidão do pecado, a nossa segurança de alegria, felicidade bíblica verdadeira, tanto terrena como eterna, foi aqui também. Tudo aconteceu neste momento aqui, quando Jesus decide deixar-se batizar por João Batista. O batismo de Jesus, ele é descrito, esse momento espetacular, derradeiro na história. Tanto para nós individualmente, como para a Igreja de Cristo, para todo o pecador, para toda a humanidade e para a Igreja de Cristo. Esse momento ele é descrito aqui por Lucas com uma só sentença, só isso. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Claramente, Jesus não estava tendo um surto de amnésia ou de confusão. Não, ele resolveu tomar o seu lugar
entre os pecadores. O batismo não era de arrependimento, que João Batista batizava. As pessoas não deveriam vir até João Batista arrependidos dos seus pecados, como falamos semana passada, dispostos a uma compreensão da realidade que envolve o novo nascimento, a compreensão da morte que envolve as realidades do batismo, terem uma nova vida conformada, então, aos padrões de uma pessoa santificada. Tanto é que o soldado, né, o guarda pretoriano, da guarda pretoriana, o publicano, o cobrador de impostos, a própria multidão virava: e agora, João, o que vamos fazer para viver de uma maneira que Deus se agrade de nós? E vimos a descrição dessas respostas dadas por João Batista àquelas pessoas. Jesus, vendo aquela cena, ele decidiu deliberadamente, totalmente conscientemente, tomar seu lugar ali com eles. No começo do seu ministério público, então, Jesus, ele já se identifica com os pecadores que ele veio salvar. Ele não foi à cruz tomando o nosso pecado, levando na cruz a nossa culpa? Não foi assim? Jesus precisava daquilo como Deus? Não. Mas na plenitude da sua humanidade, aquela identificação com pecadores pelo qual ele mesmo iria se tornar o sacrifício muito em breve, foi derradeiro. Foi derradeiro nesse momento histórico aqui tão importante. Ainda um detalhe a mais que vemos em Lucas, nosso historiador iluminado, divino. Aqui em Lucas é o único relato dos 3 evangelhos que acrescenta aquilo que é uma característica do evangelho de Lucas também, que deixa bem explícito os momentos, os vários momentos, na verdade 11 momentos de oração de Jesus em seu evangelho. E mais uma vez o que vemos aqui, que ele acrescenta que Jesus, no verso ainda 21, diz: o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, ponto, e enquanto ele estava orando, vírgula, o céu se abriu. Ele foi batizado. O texto nos indica que ele, após ser batizado, estava orando. E neste momento, então, ele estava orando, Deus completou este episódio, né, tão determinante na nossa vida, o start do ministério de Cristo Jesus. Mas Jesus estava orando. E eu fiquei pensando o que Jesus deveria estar orando aqui, né? E aí é o ponto que nós temos que lembrar que uma das coisas que esse trecho dos versos 21 até o 38, incluindo essa genealogia, revela de uma forma muito explícita, deixam claro, é que neste momento aqui, começo do ministério público de Jesus, onde gentios e judeus estavam ali vendo aquele que até então estava completamente oculto, não tinha ainda aparecido no cenário público como a provisão de Deus, o Messias. E ele agora, então, neste momento de mudança radical na sua própria história, fica claro, o texto deixa explícito não somente a divindade, como a humanidade de Jesus. Por isso ele orava. E eu fiquei especulando, e aqui a gente pode fazer muitas besteiras quando a gente especula alguma coisa que o texto não diz, né? Mas o que Jesus estava orando? O que Jesus falava com Deus naquele momento? Na sua humanidade, que é o foco
que eu creio deste momento de oração é a sua humanidade em ação. É Jesus talvez dizendo: usa-me. Eu estou aqui. Usa-me. Porque o que vai acontecer depois é uma boa resposta a este tipo de pedido. Na sequência do batismo de Jesus, Jesus ora e 3 coisas acontecem. A primeira, o céu se abre. A segunda, o Espírito Santo desce. E na terceira, uma voz do céu, ouve-se uma voz do céu, e é Deus quem fala, testemunhando sobre o seu próprio Filho. Então esta possibilidade de Jesus na sua humanidade, após ter se identificado com pecadores, ele talvez já num processo de compreensão, porque lembra que lá atrás, lá no versículo 48, quando Maria e José voltam ao templo, 49, no capítulo 2, quando José e Maria voltam ao templo, num dia de caminhada, procurando Jesus, que estava já há 3 dias desaparecido, e encontram Jesus no templo. Jesus diz o quê? Lá no verso 49, ele diz, sua mãe lhe pergunta, né? Filho, por que você nos fez isso? No verso 48, seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Jesus responde com uma outra pergunta: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ele aqui tinha 12 anos. Maria calou-se e refletiu, diz o texto. Porque Maria sabia tudo que já envolvia a vida de Jesus, mas Jesus crescia. É o que o texto seguinte diz. Jesus ia crescendo em conhecimento, em entendimento, em simpatia. Eu creio que nós chegamos aqui no pico dessa compreensão daquilo que envolve a sua humanidade, do propósito da sua vinda, quando ele se identifica com pecadores, e agora em especial quando ele ora, diante da magnitude de tudo que está acontecendo. Eu creio que o próprio mover do Espírito de Deus, que daqui a pouco habitaria de forma plena o Jesus homem, já vinha toda essa compreensão, fruto do amadurecimento, fruto do processo de consciência de tudo que envolvia a sua vinda. E o texto nos fala sobre esses 3 eventos, enquanto Jesus, o servo, orava. O céu se abriu. Uma das coisas que a gente percebe também na leitura, e olhando os outros evangelhos também, Mateus e Marcos, é que, com certeza, Jesus e Lucas viram tudo isso. Viram e ouviram. Viram o céu se abrindo. Gente, não enxerga mais nada sem esse troço. Viram o céu se abrindo. Viram o Espírito Santo, como diz o texto, em forma corpórea, e ouviram a voz de Deus. Não há sustentação interna, ou seja, sugerida pela própria Escritura, a gente possa dizer afirmativamente que outros viram e ouviram o que aconteceu aqui agora. Mas com certeza, João Batista e Jesus
testificaram tudo isso em plena consciência. E eu fiquei pensando sobre esses episódios, principalmente sobre o primeiro. O céu se abriu e me surpreendeu o silêncio teológico que há em torno desse céu se abrindo. Eu procurei, além das minhas próprias anotações e avaliações, procurei opiniões. E há um silêncio completo sobre esse céu se abrindo. Mas o fato que foi um momento, um episódio visível, para determinar um momento historicamente tão determinante para nossa redenção, para a redenção da humanidade e para a própria Igreja de Cristo, eu vou ficar, então, com a segurança da literalidade na interpretação. O céu se abriu. O céu se abriu. Ali, naquele momento, talvez numa realidade completamente soberana da parte de Deus, a gente pode considerar essa abertura aqui do céu como uma manifestação, obrigado, meu irmão, uma manifestação celestial, criando uma ligação do céu com a terra propriamente dita ali naquele episódio, porque Cristo era o emissário do céu, o emissário vindo da parte de Deus, que veio para resgatar os pecadores arrependidos da terra para levar no tempo devido para o céu. Então, com todos os cuidados e seguranças que a literalidade da nossa interpretação pode nos permitir, cuidando muito para não inventar alguma coisa que o texto nos diz, eu creio que este episódio teve este propósito. Trazer a João Batista a convicção de que era, de fato, um dos momentos que deu convicção a João Batista de que esse era aquele o qual ele veio anunciar e preparar o caminho no deserto. E deixar absolutamente explícito para nós, com esta realidade que eu entendo como literal, que ele veio ligar pecadores arrependidos às realidades celestiais através da sua própria vida, morte e ressurreição. E o céu se abriu. E neste momento que o céu se abriu, o segundo episódio é que o Espírito Santo desceu e tomou forma numa pomba. Aí vem a nossa ideia, a pombinha, que tem aquela simbologia, né, do cristianismo. Os espíritas kardecistas também usam a pombinha pendurada nos seus cordões para simbolizar um tipo de santidade, pureza ou espírito. Aí o do kardecista não sei se é o de Deus, mas ele acredita inicialmente que possa ser. Mas eu afirmo para vocês que isso é novidade de um tempo muito à frente. É muito mais para o nosso tempo do que para os dias de Jesus no primeiro século, aquela pombinha. Porque nem para os judeus da época a pomba tinha qualquer vínculo com o espírito ou qualquer outra coisa. Para eles, para gentio era um bom de um franguinho que ia para a panela. Para o judeu, não do Antigo Testamento, mas para o judeu do primeiro século, já tinha alguma possibilidade de simbologia com a ideia de pureza ou humildade. Porque lembrem que isso é trazido do Antigo Testamento ainda. Maria levou o sacrifício pós-nascimento de Jesus, os 2 pombinhos, porque era a oferta mais barata que tinha diante da pobreza que eles viviam, né? José e Maria.
Então era um símbolo de humildade, de humilhação, de simplicidade e pureza. Se temos que trabalhar com alguma simbologia, é só essa. Qualquer outra simbologia que a gente possa agregar a este momento aqui para esta pomba, que Deus decidiu que seria uma pomba, para ficar visível estas verdades, essa manifestação corpórea da descida do Espírito Santo por este céu que se abriu. Se a gente olhar apenas para o que o texto diz, a intenção de Deus aqui foi dar a João Batista, se mais pessoas não viram aquilo fisicamente falando. Um argumento que eu vi para isso, que eu acho como possível, é que não havia necessidade de uma manifestação corpórea do Espírito Santo descendo sobre Jesus, se não fosse para mais pessoas verem. Possível. O fato é que a pomba em si não tem nenhum tipo de simbologia a mais, a não ser que foi a forma que Deus decidiu, que seria o símbolo da descida do Espírito na vida de Jesus e demonstrar aquilo ali corporeamente, porque a pomba não era um fantasma, ela era de carne, osso e ossos, né? Outro momento importante aqui dessa descida do Espírito é que até então os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam o Espírito de Deus para cumprirem propósitos específicos, capacitados pelo poder do Espírito Santo, e depois o Espírito se ausentava deles. Não era habitação, o Espírito não habitava os profetas do Antigo Testamento. Os usava para aquele propósito específico. Aqui Jesus recebeu, na sua humanidade, a plenitude desse Espírito que nele permaneceu. E eu entendo que foi para capacitá-lo para toda a obra redentora que ele deveria realizar na sua humanidade. E o terceiro fato que acontece aqui, logo seguido os momentos que Jesus foi batizado por João e orava, é a notícia do céu dada pela voz de Deus. A voz do céu então anuncia Jesus como Filho de Deus. O próprio Deus fala sobre Cristo, testemunha sobre Jesus. E o próprio Pai Celestial diz que se agrada daquele que ele chama, que ele designa de seu filho amado. E essa expressão, meu filho amado, que Deus fala aqui sobre Jesus, audível, no mínimo para João e para Jesus, é o que me dá sustentação para afirmar que aquela visão do menino de 12 anos, do seu relacionamento com Deus, não, mãe, eu estou na casa de meu pai, foi plenamente ampliada com esta afirmação de Deus sobre ele. Este é o meu filho amado. Jesus agora não somente estava com a compreensão ainda daquele menino de 12 anos que estava na casa do seu pai, mas agora ele está no meio do povo, entre o povo para o qual ele foi enviado como Salvador. E agora ele está na posição de redentor daquele povo. E não mais ele está na casa do seu pai, mas agora ele compreende que o pai está e eles são um só. Tudo isso nesta afirmação de Deus: tu és meu filho e eu me agrado muito em você. Eu creio que aquele momento de auto-humilhação de Jesus, identificando-se com os pecadores que estavam sendo batizados para arrependimento, quando Jesus se deixa batizar ali por João Batista, eu creio que Jesus foi plenamente vindicado, e eu gosto dessa expressão na Bíblia, vindicar, porque é a expressão que Deus usa para Jó,
lá no finalzinho do livro de Jó, quando Deus permite que Jó perca tudo. No finalzinho, quando Jó compreende que conhecia Deus até então, julgava que conhecia tanto, mas ele diz: ó, Senhor, eu te conheci até aqui só de ouvir, agora meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus diz que vindica Jó, restituindo a Jó tudo em dobro. Ainda bem que a esposa dele não morreu, né? Senão seriam duas esposas, né? Então a esposa ficou. Mas os outros, tudo o resto foi em dobro. Filhos, bens, recursos, enfim. Esse vindicar de Deus aqui ele é muito significativo. Porque Deus vindica Jesus quando, na sua humanidade, identifica-se com pecadores, deixa-se batizar por João Batista, colocando-se na condição de pecador, mas era o mesmo que daqui a pouco tempo seria a expiação pelo pecado do povo. Mas deixou claro que eu vim por vocês para poder na cruz representá-los plenamente. Plenamente. E Deus o vindica dizendo: tu és meu filho, em ti me agrado. No entanto, a expressão tu és meu filho, ela não tem uma relevância somente para Cristo. Ela não foi significativa apenas para Cristo. Ela também tem um sentido muito profundo, uma relevância muito profunda para nós, aqueles que fomos salvos através de Cristo Jesus. O fato é que só existe um caminho até o Pai, até Deus, no céu. Esse caminho nós chegamos a Deus através de quem? Do Filho. É por isso que o Filho pode ser o nosso único mediador. Porque o Pai disse o quê? Esse é o meu Filho amado. E foi aquele que ele entregou por nós, lá na cruz. E é por causa do Filho que o Pai permite que nós nos aproximemos dele quando oramos, quando clamamos, quando adoramos. É por causa do Filho que o Pai nos ouve. Ou seja, tu és meu filho, que Deus fala para Jesus, além de vindicar Jesus naquele momento tão de transição na vida de Jesus, de uma vida ainda oculta, uma vida ainda anônima, para uma exposição que nunca mais dali em diante até a cruz deixaria de acontecer. Por causa do Filho é que nós fomos salvos, e sem o Filho nada disso seria possível. É importante te lembrar que o Filho, muito importante, eu disse semana passada, mas vou repetir. É muito importante a gente lembrar que o Filho já existia desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus é Deus. Essencialmente ligado ao Pai. Repito aqui João capítulo 1, verso 1, que diz que Jesus estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus não precisou deste momento aqui para se tornar filho. Na sua divindade, Jesus é Deus desde sempre. E na sua plenitude de humanidade, de sacrifício, auto-humilhação e o sacrifício que seria mais à frente, auto-humilhação na identificação com pecadores, que Jesus então é capacitado por Deus, mediante o poder do Espírito Santo, a cumprir a obra redentora. Mas Jesus é Deus desde sempre. Como como o diabo usa os credos religiosos dos nossos dias, Testemunho de Jeová, Adventismo Sétimo Dia, Catolicismo Romano, Mormonismo e outros grupos,
para diminuir tanto a divindade quanto a humanidade, ou encorajar a divindade e ignorar a humanidade, ou olhar para a humanidade e ignorar a divindade, ou simplesmente ignorar as duas. E elas são exatamente, elas têm propósitos definidos, mas estão altamente, são 100%, a característica divina humana de Cristo Jesus, ela é plena em tudo, para que se cumpram os propósitos de Deus. Tornar Jesus o nosso Redentor. Irmãos, a coisa é tão séria. Eu conversava com um aluno da escola do Colégio Adventista, está na faculdade lá, um crente. Ele ficou reprovado em religião, porque teve a seguinte pergunta na prova: o arcanjo Miguel é Jesus? Ele respondeu: não. Pois foi o suficiente para ele ser reprovado. E se ele não botar sim naquela prova, ele não vai se formar. O que acontece se eu digo que Jesus é o arcanjo Miguel? O que isso implica? Hein? Eu nego que Jesus é Deus. Primeiro ponto. Eu tiro de Cristo Jesus a necessária identificação com a sua humanidade, com Deus homem, que diminui o poder daquilo que aconteceu na cruz. Se Jesus não era 100% homem, então ele não pode conhecer as minhas necessidades, as minhas dores, não pode nem ser o meu supremo sumo sacerdote, não pode interceder por mim, se ele não foi 100% homem. Não conhece as minhas... Ele disse que conhece, mas não conhece nada, ele mentiu quando disse que ele conhecia as minhas dores. Olha as implicações, eu estou dando só um detalhe, só uma nesguinha. Quantos credos aí que nós temos até um relacionamento de simpatia, mas são heresias profundas, que atentam contra a divindade de Deus, a divindade de Cristo Jesus. Valores que depõem contra a obra redentora de Deus através de Cristo. Atentam contra a divindade de Cristo. Tudo isso está aqui nesses 3 versos. E vão se completar na genealogia. Pode ficar tranquilo que eu não vou ler nome por nome para a gente descobrir quem era quem, agora não. O significado do batismo, então, aponta para a obra redentora de Jesus. Mas certamente também marca uma fase determinante na história da igreja de Cristo Jesus. Pelo fato de Jesus ele se submeter, então, ao batismo, identificando-se com pecadores, e posteriormente ele mesmo se tornando a essência desse mesmo batismo, com a sua morte e ressurreição, naquele momento em diante, ser batizado toma todo o contorno que é explicado por Paulo em Romanos capítulo 6, o texto que eu sempre leio aqui quando eu batizo. Ser batizado significa, então, morrer com Cristo, a fim de ressurgir com Ele para uma nova vida. Jesus identificou-se com a morte, juntando-se aos pecadores, tomou a nossa morte na cruz, morreu, levando a nossa culpa, e ressuscitou nos dando vida,
Então vem daqui a teologia do apóstolo Paulo sobre batismo em Romanos capítulo 6. E finalmente o batismo de Jesus, ou no batismo de Jesus, a gente vê algo extraordinário, que não tem como refutar, a não ser que a pessoa, como dizia lá o meu professor Marcos Granconato, né? Aquele que crê, uma palavra basta, mas para aquele que não crê, nem 1 milhão de palavras são suficientes. O fato é que esse texto, o batismo de Jesus, nós vemos as 3 pessoas da Trindade plenamente. Quando o Pai dá testemunho do Filho, o Espírito desce sobre ele sob forma corpórea. Vemos ali plenamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo de uma forma visível. A Trindade. O fato da expressão Trindade não aparecer nas Escrituras é um termo teológico que apenas define, nos ajuda apenas a, numa palavra, compreender a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo conjuntamente com um fim redentor, né, por nós. Vamos olhar rapidamente aqui a questão da genealogia. No verso 23, Lucas é o único, antes de entrar na genealogia propriamente dita, é o único que nos diz que Jesus tinha cerca de 30 anos no começo do seu ministério. É o único. Eu creio que tudo isso, ele cita essa expressão para poder justificar esse processo de consciência, de amadurecimento, da compreensão do seu chamado, propósito e fim, que Jesus teve dos 12 anos, quando estava lá no templo. Diz que estou na casa de meu pai para compreender que ele e o pai eram um plenamente, aqui neste episódio. Porque 30 anos era a idade conhecida ou tida como a idade da maturidade pelos judeus, idade que os levitas começavam o seu serviço no templo. Números capítulo 4, verso 47, você encontra essa afirmação. E era uma idade, então, que era tida, um período, né, nesse período dos 30 anos, não obrigatoriamente 30 exatos, mas aí vamos dizer que o próprio texto nos diz que ele tinha cerca de. Então, alguma coisa que pode variar aqui, principalmente quando tentamos datar este episódio aqui, tanto o começo do seu ministério quanto a sua morte. Podemos ter uma margem aqui de 2 anos a 3 anos para mais ou para menos aqui, mais possível para mais do que para menos. E o fato de Lucas ter inserido então a genealogia aqui, exatamente aqui, ou seja, depois do batismo, que o identificou como filho de Deus, e antes da tentação, que vamos ver semana que vem, no capítulo 4, versos 1 a 13, Lucas soltou a genealogia aqui. Lembrando que Lucas está fazendo um arranjo de eventos históricos de uma maneira muito completa. Então, neste arranjo, Lucas colocou exatamente depois do batismo e antes da tentação, a fim de nos ajudar a definir a natureza da sua tarefa messiânica, ou seja, a natureza da sua tarefa libertadora. Jesus veio para ser o libertador da escravidão que o pecado gera no homem. Isso é o significado da ideia Messias. Mas Mateus também apresenta uma genealogia de Jesus, mas ela é diferente da de Lucas. Lucas vai levar a genealogia de Jesus de forma decrescente até Adão. Ela começa em José e vai até Adão, identificando então Jesus com a humanidade. Já Mateus começa com os primeiros das alianças que Deus fez com o povo. Começa com Abraão, a quem Deus prometeu a terra, lá em Gênesis 12. Vai para Davi,
Isso para um judeu é muito importante, tanto Abraão quanto Davi. Mas Jesus, como vindo do trono de Davi, a ideia do libertador vindo do trono de Davi, isso era muito significativo. Isso era garantia de um reino eterno, da eternidade do Senhor Jesus como rei, a esperança messiânica, né? Pena que eles não creram quando Jesus veio. A genealogia de Lucas mostra também Jesus como um homem verdadeiro. Mostra plenamente a sua humanidade. E não como um semideus da mitologia grega romana. Jesus não era um ajuntamento, como muitos continuam propondo, o catolicismo romano propõe. Indiretamente, eles não falam isso explicitamente. Mas falam do ajuntamento de Deus com uma humana que depois se tornou uma semideusa. Porque é isso na prática. Se tornaria Jesus, então, um semideus? Mas seguramente Jesus era 100% homem e não um semideus muito comum na cultura romana ou greco-romana. Ele vai, no contexto, voltando um pouquinho às condições, às realidades que envolvem Davi, o relacionamento na genealogia de Lucas, que identifica Jesus com Davi, indica um elemento absolutamente essencial em suas qualificações messiânicas. Mas essa questão de Adão, ela ressalta de uma forma muito forte a evidência, o parentesco com a... Acho que melhor que parentesco é a identificação com a totalidade da raça humana, apontando para a necessidade de um Redentor. Porque Davi queria, a ligação com Davi indica a necessidade de um libertador. Mas a ligação com Adão identifica a necessidade de um redentor. E tudo se consuma aqui no finalzinho do verso 38. A Deus como Criador de tudo isso. Soberano Criador de tudo isso. Irmãos, para ser o Redentor da humanidade, Jesus tinha que ser necessariamente, verdadeiramente, filho do homem, quanto verdadeiramente filho de Deus. E essa genealogia aponta para essas verdades. Aponta para essa natureza, para a plenitude dessa natureza de vida humana de Jesus. E como eu disse há pouco, como os credos, Satanás, sem dúvida alguma, se aproveita da religiosidade das pessoas que muitas vezes bem intencionadas. Eu não estou dizendo que não tem pessoas nesses grupos religiosos bem intencionados, de forma alguma. Acho que tem gente muito bem intencionada. Sinceramente, completamente errados. Antibíblicos, sendo usados por Satanás, mas completamente sinceros. O fato é que esses grupos tentam diminuir essa tão gloriosa verdade que qualifica plena e perfeitamente Jesus como o único e suficiente Salvador. Se ele fosse menos homem do que Deus, ou mais Deus do que homem, ou menos Deus do que homem, não completaria o propósito redentor de Cristo ser o sacrifício único e suficiente de Deus pelo meu e pelo teu pecado. Então, todas as tentativas de diminuição da natureza divina humana de Cristo é uma tentativa de ataque à obra redentora de Deus através do Filho. Então nós estamos aqui num texto extremamente importante, porque aqui nós temos a segurança de que aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado, ele era perfeitamente capaz de, como libertador, nos livrar da escravidão do pecado. E como redentor, levar a nossa culpa na cruz, em nosso lugar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de refletirmos em verdades espirituais tão profundas que a gente olha para este texto sem atenção devida normalmente. Eu te agradeço por essas verdades gloriosas que reafirmam o poder e a suficiência da obra de Cristo em nosso favor na cruz. Muito obrigado por tão gloriosa salvação e por aquilo que já é preparado pelo Senhor por nós desde Adão. O homem precisava de um redentor, de um libertador. E o Senhor providenciou em Cristo Jesus tudo isso para nós. Muito obrigado. Assim te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.